Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Gaia Cosmopolita. Aí eu ia falar o nome do outro canal. Gaia Cosmopolita, sou a Bia, tá? Então aqui agora nós vamos conversar um pouquinho neste vídeo sobre a tal telepatia, né? Se é possível, até que existem aí, tem uma linha de pensamento que diz que não existe telepatia entre chamas gêmeas, né? Existe telepatia entre outras pessoas que não são a nossa chama, mas com a nossa chama não, que não é possível, nem assim sonhar, né, que a nossa chama venha nos visitar em sonhos, diz que não é possível. Bom, eu questiono isso daí, tá? Eu já tenho uma outra linha de pensamento baseada nos ensinamentos da doutrina espírita, tá? E também, sabe, eu vou dizer para vocês, vou explicar para vocês por que eu acredito que tem mesmo, e depois vocês tirem as suas conclusões, tá? Vocês escolham, né, o que vocês acham melhor. Bom, segundo o meu ponto de vista, baseado na doutrina espírita, existe sim telepatia também entre as chamas gêmeas, e também é possível nosso divino masculino vir nos visitar em sonhos, né? Por quê? Bom, vamos lembrar. Lembre que você é sua chama, realmente, né? Segundo o conceito de chamas gêmeas, vocês são a mesma alma, só que polarizada. Então ele é você é ele também, e no nível de alma, espírito, tá? Mas ele tem um corpo físico e você tem outro. Você tem um corpo formado por todo, né, os DNAs aí, por toda a genética dos seus pais, dos seus antepassados, né? E ele tem um corpo formado lá com todo, né, a genética da família dele, pai, mãe, os avós, todos os antepassados dele. Então vocês têm corpos diferentes, a mesma alma, mas com corpos diferentes. Se vocês têm corpos diferentes, então vocês têm corpos sutis também. Se vocês têm corpos físicos diferentes, então vocês também têm corpos sutis diferentes. Vocês têm um corpo etérico diferente, ele tem o dele e você tem o seu. Vocês têm um campo astral, corpo astral, você tem um, ele tem outro. Além de tudo isso, você tem um corpo mental, né, formado por seus pensamentos, suas experiências, sua imaginação, seus desejos, seus traumas, suas lembranças. Você tem um. E ele também tem um corpo mental dele. Você tem um ego formado por tudo isso, por toda a sua experiência de vida, e ele tem um outro ego. Então, esses corpos de energia de vocês são diferentes, tá? Não são o mesmo. Não são o mesmo. Vocês compartilham as energias de seus corpos sutis. Na conexão, porque vocês são a mesma alma, existe sim uma simbiose aí, um compartilhamento, mas são corpos diferentes. Tem um compartilhamento muito mais íntimo do que com outras pessoas que não são sua chama gêmea. Tem uma interação, uma simbiose aí sim acontecendo, que muitas vezes você não percebe. Algumas vezes você percebe, quando você descobre, né? Passa já a saber quem é tua chama, que queria, já fortalece a conexão, né? Então você pode sentir os sentimentos, se ele está bem ou não está, né? Se está triste, está passando por algum problema, você, em muitos casos, pode sentir sim. Porque existe aí uma conexão, existe aí uma interação, aí existe a força magnética que atrai as chamas gêmeas, atrai também o que a chama gêmea é, o que ela sente, os seus corpos também, as energias dos corpos sutis dela, tá? Pode estar longe de você fisicamente, pode estar correndo, tá? Pode morar do outro lado do mundo, fisicamente, mas para as energias da alma não existe distância, tá? Então existe sim essa conexão. A conexão já existe antes de existir. A conexão dessas energias já existe, né?
desde sempre, e depois fica muito mais perceptível depois que conhecemos, né, a nossa chama, depois que você conhece a sua chama. Existe desde sempre. O que está afastado aí, em muitos casos, é o corpo só, tá? Bom, outra coisa. Como a chama gêmeas tem todo esse equipamento de corpo físico, corpos energéticos, tudo diferenciado, então significa que a chama gêmeas, tem também, por exemplo, o perispírito, tá? Ele tem um corpo espiritual que não é o mesmo que o seu, tá? Vocês podem compartilhar as energias um do outro, acontece, mas ele tem um corpo espiritual, que é o perispírito, e você tem outro, porque para formar o corpo físico tem que ter um perispírito, um corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele é formado de uma energia chamada fluido cósmico. Fluido cósmico é uma energia que ela preenche todo o universo, tá? Gente, eu botei aqui para botar um vaporzinho aqui, porque eu não sei o que acontece aqui nesse meu quartinho aqui onde eu gravo. Eu acho que hoje deve ter entrado aqui pela janela alguma coisa que andaram borrifando por aí, sei lá o que é, e tá me afetando aqui. Então eu liguei aqui deixa eu baixar um pouquinho. Eu liguei aqui o meu vaporizador, porque tá me sufocando. No outro vídeo quase não consegui falar direito. Bom, então esse perispírito, que é o que conecta o nosso espírito com o nosso corpo. A gente precisa do perispírito para ter um corpo, tá? Ele é o nosso corpo espiritual. Esse perispírito, ele é formado, tá, do fluido cósmico, segundo a doutrina espírita, que é fidedigna, tá? A doutrina espírita não nasceu ontem, ela é baseada em pesquisas científicas aí do Allan Kardec, que usou o método científico para conseguir chegar nas conclusões todas que ele chegou e decodificou toda a doutrina. Tem o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, né? Então, assim, nessa doutrina espírita fala isso, que para nós termos um corpo físico, nós temos que ter um corpo espiritual ou perispírito. Ele faz essa ligação do nosso corpo espírito, nosso espírito e nosso corpo físico. Se o nosso corpo espiritual, esse perispírito, for desligado do nosso corpo físico, a gente morre, tá? O corpo não se sustenta. Então nós precisamos do perispírito, que tem esse fluido, ele é feito desse fluido cósmico. E o fluido cósmico é através do fluido cósmico, pesquisando também na doutrina espírita, né? Então eu fiquei sabendo direitinho. Através do fluido cósmico que é feita a telepatia. Os pensamentos são conduzidos, eles viajam, eles são conduzidos através desse fluido cósmico. Assim como o ar transporta o som, os aromas, os cheiros das coisas, né? O fluido cósmico transporta o pensamento, tá? Então, pensa bem, se você tem um corpo, você tem um corpo. Você teve um pai, teve uma mãe, você tem um corpo. Diferente da sua chama gêmea, que teve também um outro pai e outra mãe. Tem um corpo físico, os dois. Os dois têm perispírito. O perispírito é constituído do fluido cósmico, que está em toda parte e é um condutor. Ele é o condutor dos pensamentos, sentimentos, emoções. Ele também funciona para isso também. Então, como que não tem telepatia? Então, foi essa a conclusão que eu cheguei, né? Não foi que eu tirei isso do meu achismo, da minha imaginação. É assim, um raciocínio lógico, tá? Um raciocínio lógico. Então, existe sim telepatia, no meu modo de ver, baseado aqui nos ensinamentos da doutrina espírita. Existe sim telepatia
comunicação espiritual aí, telepática entre as chamas gêmeas, tá? Existe sim, como existe entre todo mundo. Tem aí uma diferençazinha também, um acréscimo, um bônus, tá? Tem um bônus aí. Enquanto com as outras pessoas a gente precisa lá fazer telepatia, ficar pensando no esforço, né? E com treino a gente pode conseguir, ou então às vezes até acontece, né? Quando a gente tem muito apego por alguém, um parente, um amigo, um filho, né? Muitas vezes a gente existe essa telepatia também. Existe a telepatia entre as almas gêmeas, por exemplo, porque elas são tem muita afinidade. Também pode ter telepatia entre as chamas gêmeas. Aí é porque tem aquele sentimento que conecta elas. Mas assim, existe um bônus aí. Existe um bônus entre as chamas gêmeas. Porque como as chamas gêmeas são a mesma alma, está separada com corpos diferentes, energias diferentes, egos diferentes, mas existe uma força, como se fosse uma força de gravidade ali, puxando uma para outra, conectando uma outra. É uma força que ultrapassa aí o espaço-tempo, conecta, né? Uma conexão assim, como falam lá na física quântica, né? Existe, né, uma conexão entre as partículas, né? Mesmo longe uma da outra, uma aqui, outra no outro planeta. Existe essa conexão, entrelaçamento quântico, né? Entre as chamas gêmeas existe sim esse entrelaçamento quântico, naturalmente, sem fazer força nenhuma, já existe por causa que são a mesma alma. Então, muitas vezes acontece também, além da telepatia, pode acontecer assim, essa troca de energia, de sentimentos, de pensamentos, sensações, de forma muito assim natural, direta, tá? Pode acontecer também. Então, eu, no meu ponto de vista, segundo o que eu tenho estudado, eu vejo assim, existe tanto essa comunicação quântica quanto essa comunicação também telepática, tá bom? Outra coisa que é muito importante pensar também, já que existe essa comunicação telepática, já que existe essa possibilidade também da nossa chama gêmea nos visitar até em sonhos, tá? Então, é preciso que nós tenhamos um pouquinho de cuidado, tá? Existe a telepatia, existe a viagem astral, sonhos entre as chamas gêmeas, existe sim. Só que nós precisamos ter cuidado, como sempre, tá? Sempre. Não é porque é a nossa chama que a gente vai abrir, porque a gente acredita que a gente está numa conexão, que a gente vai simplesmente ser imprudente, tá? Eu esqueci de acender aqui, é tão bonitinho. Que a gente vai ser imprudente. A gente tem sempre que tomar cuidado com a nossa espiritualidade. Não abra a sua guarda, tá? Em que sentido? Olha, todos nós, independente de sermos chamas gêmeas, de estarmos numa conexão de chamas gêmeas ou não, porque chamas gêmeas todo mundo né? Só não pode, alguns já estão na conexão, outros não. Independente da gente, todos nós, todo ser humano, independente se a gente acredita ou não em chamas gêmeas, se a gente está na conexão ou não, nós temos que cuidar da nossa espiritualidade. Nós estamos sujeitos a obsessores. Sempre, não é porque a gente descobriu nossa chama que a gente já se livrou dos nossos obsessores, tá? E de forças também das trevas aí, tá bom? Então, você tem que tomar cuidado. Se você fica muito pensando muito na sua chama, muito romantizando demais, sabe? Pensando no quanto você gostaria de fazer amor com a sua chama, pensando muito nele fisicamente, entendeu? Você fica muito nessa energia, né? Mas uma energia um pouco mais densa. Não estou dizendo que é errado, não é errado, mas é uma energia mais física, né? Você tem amor, né? Mas também fica naquela energia mais física. E se você não está com a sua chama, você não tem como dar vazão a essa sua energia, a toda essa sua imaginação romântica, né? Esse seu desejo de estar ali com a sua chama, de ter um relacionamento íntimo. Você não está com a sua chama, você fica alimentando esse sonho, esse desejo. E isto aí é um prato cheio para obsessores que quando eles querem, se eles quiserem atrasar a sua vida.
porque eles vão usar essa energia sua para te iludir, te enganar. Nossa, pode acontecer. Isso acontece em qualquer relacionamento, tá? Mesmo que não seja de chamas gêmeas. Agora, o que acontece? Você já tem contato com a sua chama, você de vez em quando sente lá, sente o que ele está sentindo, você de vez em quando você parece que vê ele na sua mente, você de vez em quando sonha com ele, então você fica muito mais apegada neste fenômeno. E além disso, se você fica alimentando todo esse desejo por ter ele do seu lado, por ter relacionamento íntimo com ele, você fica alimentando isso, você fica muito mais vulnerável para que espíritos, tá, que se aproveitam da energia sexual do ser humano venham te perturbar, tá, durante o seu sono, quando você está ali mais relaxada. Venham te perturbar para sugar a sua energia sexual, porque a energia sexual ela é muito preciosa, ela é muito poderosa. Então eles vêm, aí eles vão fazer o quê? E como todos nós temos em algum grau mediunidade, e principalmente quando a gente entra nessa conexão, a nossa mediunidade, nosso dom natural que todo mundo tem, se amplia mais. E tem pessoas também que já são, né, médiums. Então, você fica muito mais, é muito mais fácil para você receber na sua tela mental impressões. E essas entidades negativas aí das sombras, elas podem jogar na sua tela mental imagens, imagens do seu ser amado. Tem seres obsessores, seres das trevas, que têm capacidade de se mudar a aparência, tá? Eles podem mudar a aparência, se fazendo passar pelo seu ser amado. Então, assim, você tome cuidado, tá? Porque eu já ouvi casos, né, aí de relatos de pessoas falando que sentia que a sua chama gêmea vinha, né? Sentia que deitava por cima do seu corpo, que fazia amor com a sua chama gêmea. Gente, tome cuidado, porque isso aí, tá, pode ser, maioria das vezes, tá, maioria das vezes é uma enganação, tá? São espíritos obsessores que estão abusando de você, abusando da sua energia, se fazendo passar pela pessoa que você ama. É uma descaradeza, vamos falar a verdade, né? Uma falta de empatia que esses seres têm, porque eles não se interessam se eles estão jogando com o seu emocional, se eles estão usando o seu emocional contra você mesma, que se eles estão ferindo algo tão precioso, tão sagrado para você, que é o sentimento que você tem pela sua chama. Para eles não interessa, eles querem roubar sua energia, tá? E aí você vai ficar para baixo. Pode ser que no primeiro momento você fique eufórica, com a lembrança do sonho, achando que realmente era sua chama. Mas isso aí faz parte do jogo, tá? Eles vão fazer isso com você, tá? Enganar você, para você se soltar, para você permitir que eles venham mais vezes, tá? Para você ser bem enganada, para ir roubando a sua energia. Com o tempo, esses pseudos encontros, né, que você acha que é com a sua chama, e não é, eles vão te deixar para baixo, se te deixar cada vez mais apegada, né, no desejo de ter a sua chama. Você não vai ter mais paz, você vai sofrer mais ainda. Por isso é preciso muito se apegar com a sua espiritualidade, é preciso avaliar bem cada sonho, cada contato que você sentir assim com a sua chama. Avalie. Geralmente, quando a nossa chama vem mesmo nos visitar, sempre vem acompanhada de um espírito de luz, um protetor. Você pode nem ver, mas vem acompanhado. O encontro é vigiado, tá, pela espiritualidade da luz, porque as chamas gêmeas são preciosas para a expansão de consciência, para a ascensão planetária. Então esses encontros são assim
vigiados, são cuidados pela espiritualidade da luz. Não é uma coisa que acontece assim a hora que você quer. Se você fica insistindo, se você fica pensando nisso, se você fica pedindo, pode acontecer, só que não é com a sua chama. Você pode estar atraindo para você um desses espíritos das trevas, que vem para confundir você, que vem para tirar, roubar a sua energia, tá? E com o tempo te deixar bem para baixo, bem desanimar até da sua conexão, tá? Ou deixar você totalmente desequilibrada, para você realmente não conseguir fazer a conexão verdadeira mesmo aqui no plano material, que esta é a meta, é que as chamas se encontrem no plano físico também, no plano, na 3D, para que haja uma expansão, né, de consciência aí na humanidade, né? Então, gente, não tome cuidado. Existem os tais dos súcubos, íncubos, né? Tudo isso daí sempre existiu, sabe? Esses espíritos especialistas em roubar, em vampirizar as nossas energias mais preciosas lá do nosso chakra básico, nosso chakra umbilical, tá? Roubam essa energia, assim, inspirando a gente, sabe? Nos inspirando, nos estimulando a ter desejos físicos mesmo, sexuais pela nossa chama, para que eles possam se passar pela nossa chama e roubar a nossa energia, tá? Que é uma energia muito poderosa, muito preciosa, e vai fazer falta para nós, vai ser um desfalque para nós, tá? Porque a gente precisa dessa energia, que no nosso chakra básico, essa energia de mais terra, é o que nos ancora aqui na 3D. A energia do nosso chakra umbilical é que nos ajuda a ter autoestima, a ter coragem para a gente ir atrás de tudo aquilo que a gente precisa aqui no plano material. E assim, se a gente ficar esvaziada nisso, ficar enfraquecida nisso por causa dessa vampirização, a nossa vida acaba andando para trás. E o nosso corpo físico perde a força. Aí, né, pode até, com o tempo a gente pode até adoecer. Nosso corpo vai perdendo força, ele vai realmente sendo vampirizado por aí. Então tome muito cuidado, sejam muito criteriosos, tá? Para analisar bem, tá? Ver bem o que você, né? Como está a sua espiritualidade, né? Como está o seu apego? Se não está muito na imagem, no físico da sua chama gêmea. Cultive mais o amor e a sua espiritualidade, um amor mais espiritual pela sua chama, tá? Pode ser que aconteça, às vezes pode acontecer, mas assim, não, sabe, geralmente não, tá? Geralmente não, tá? Esses encontros assim, sabe, pra ficar aí transando no plano astral, isso daí geralmente não é, tá? Não os casos que eu sei é de vampirização, tá? Então tome muito cuidado, porque os encontros de chamas gêmeas são muito bem amparados pelos protetores, tá? São vigiados para que tudo fique assim bem, sabe, selado, protegido, para que não haja essa invasão desses vampiros, tá? De energia sexual. Então tome bastante cuidado, pensem bem, tá? Avaliem bem, tá bom? Tome cuidado. Então é essa a mensagem de hoje.